Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o advogado e poeta Wagner Martins. Wagner, é um prazer estar com você aqui nesse programa. E eu gostaria já de começar a nossa conversa perguntando quem é o Wagner? Salatiel, o prazer é todo meu, sabe? É uma honra muito grande estar aqui com você nessa tarde. E é o seguinte, o Wagner é um menino de pé no chão aí do Entre Folhas que veio para aqui, resolveu estudar um dia, e me formei em Direito em Belo Horizonte, e nas horas de folga a gente brinca de escrever alguma coisa, sabe? Nessa caminhada aí já tem uns dois livros e meio já prontos, tem um terceiro no prelo, e vamos fazendo poesia no dia a dia, acompanhando essa vida corrida nossa de advogado, né? Ô Wagner, qual a ligação que tem a política, ou não tem nenhuma, a poesia com a política? Qual é essa conexão que possível existe aí? O Salatiel, é um negócio interessante. Eu fui presidente da Câmara Municipal de Sabará e o meu gabinete era todo ornamentado com textos de Drummond, textos de Manuel Bandeira. Eu tinha sobre a minha mesa um livro uma obra completa do Vinícius de Moraes, e tinha umas pessoas que me visitavam lá e achavam aquilo interessante. Quando eu saí da Câmara, que eu fui ser advogado, mesmo que eu fui para o escritório, uma pessoa chegou e me disse assim: eu achava muito melhor quando você estava lá na Câmara, que a gente chegava lá e encontrava Drummond, Bandeira, João Cabral lá em cima da mesa, e agora você acha o Código Civil, o Código Penal. Então eu acho que a poesia é a vida da gente, né? Eu costumo dizer que a gente só escreve aquilo que a gente é, aquilo que a gente foi. Eu escrevo a vida, a minha infância, né? a minha adolescência, e a gente consegue transformar isso em poesia. E até chegar no direito, eu não sei qual que é a junção que a gente poderia dizer disso aí, mas de uma certa forma nos leva a construir alguma coisa, porque o direito tem muito de argumento, né? de interpretação, de saber fazer a leitura de entrelinhas, de momentos, de sentimentos, né? Eu costumo dizer para algumas pessoas que quando o cliente chega no escritório e que assenta do outro lado da mesa, só numa olhadela, na primeira conversa, a gente já sabe o que ele está querendo. E o poeta é muito isso. Ele, de um determinado momento, você consegue fazer uma leitura que outra pessoa não consegue ler, né? Então isso tem muito a ver com o direito, tem muito a ver com a busca da justiça, com a busca da interpretação do momento e da legalidade, né? E isso aí a gente vai levando no dia a dia e conciliando as duas coisas. Como que o poeta Wagner vê esse momento político que o Brasil atravessa? Com muita preocupação. Com muita preocupação mesmo, porque eu costumo dizer para mim mesmo o seguinte: para mim não faz diferença mais porque eu já passei. A minha carreira política, a minha carreira profissional, a minha carreira enquanto mão de obra operante e aproveitável já passou. Eu hoje estou aposentado, tenho meu escritório, tenho minhas coisas. Mas eu tenho filhos, eu tenho netos. E eu percebo que o país não está oferecendo, assim, não vai oferecer para essas minha futura geração, para essas gerações que virão após os meus filhos, uma vida assim com expectativas. Não é? Hoje a gente não tem mais nem a garantia da universidade. Eu me lembro que no meu tempo de academia era o período dos militares. A gente viveu um período interessante aqui, inclusive aqui em Caratinga. Depois disso eu fui para a universidade. Era um período que virava e mexia, alguém falava que a universidade ia deixar de ser grátis. Mas nem os militares tiveram coragem de cortar o ensino gratuito em nível superior. E a gente já está ouvindo isso por aí com uma certeza muito grande. Eu digo para você que, na circunstância em que a gente foi criado, que a gente viveu, se não existissem as universidades federais, eu fatalmente não teria conseguido me graduar em Direito, né? Então eu vejo isso com muita preocupação. A gente não tem
uma certeza do que virá amanhã. A gente está vivendo momentos, espasmos. Hoje é uma denúncia hoje, é outra amanhã, e você não sabe o que virá depois. É uma gravação atrás de outra, uma delação atrás de outra. E isso cria uma insegurança, não é? Eu digo o seguinte, quem é que tem coragem de contratar com um cambaleante? O país hoje é um país cambaleante, é um bêbado. Nós ouvimos agora de manhã uma informação de que o presidente vai para a Europa, vai para a União Europeia, para a Rússia. Quem vai aceitar negociar com o Brasil sem ter certeza do que virá amanhã? Nós não temos segurança jurídica, nós não temos segurança política. Nós tivemos no Brasil, em 30 anos, 2 impeachments. Isso não existe no mundo. Isso é impensável numa situação de civilidade. Uma democracia segura, é impensável uma coisa dessa. Então eu vejo assim com muita preocupação. Tomara que a partir desse momento surja aí algumas lideranças novas, é bom a gente colocar nesse nível de lideranças, porque foge aquele pensamento do salvador da pátria, não é? O Brasil não precisa de salvador da pátria, nós precisamos de mudar a maneira de viver, a maneira de ser, a maneira de pensar o país, a maneira de pensar a política brasileira. Eu acho que é por aí. Você referiu ainda há pouco a delação premiada. O que você acha desse instituto da delação premiada como advogado? Eu, como advogado, eu sou radicalmente contra o instituto da delação premiada. Alguém até acha que eu sou um pouco radical com relação a isso, mas eu acho o seguinte, a nossa Constituição ela é taxativa ao afirmar que ninguém é obrigado a fazer prova contra si próprio, né? O princípio da presunção de inocência. Quem me acusa que tem que juntar as provas e apresentar as provas. A delação premiada simplesmente ela acaba com o instituto da advocacia. Ela fere de morte o instituto da defesa. Eu até brinquei outro dia aí com um amigo meu que está na hora da gente começar a pensar em fazer umas especializações, mestrado, doutorado na delação premiada, né? Primeiro que dá dinheiro, né? Porque você só pega nego de caixa alta. E não justifica mais eu ficar no meu esconderijo, trabalhando defesas e estudando o processo. Se vai resultar uma delação premiada, que é o que a sociedade quer hoje. Mas eu creio que não é o caminho. Eu não sei, algumas pessoas andam dizendo aí sobre a questão lá da Itália, de mãos limpas, e alguns países, parece que nos Estados Unidos tem também esse instituto, mas eu acho que não é o caminho. Porque fica muito simples. Não é, um pouco a cara do Salatiel, alguém fez uma acusação para ele e eu vou lá e vou pressionar para ele falar. E aí acontece o que a gente está vendo por aí, né? A cada momento muda de opinião, tem que falar o que o outro quer. É a tortura, é o pau de arara. É o pau de arara elitizado, estilizado. Assim, ué. E como é que você avalia essa conversa de alguns que posiciona de que se não fosse a delação não teria chegado a descobertas que chegamos com a Lava Jato? Ô Salatiel, a gente que viveu o meio político, a gente que vem acompanhando política, eu acompanho política com meu velho pai, que está aí com 91 anos, desde os 9 anos de idade. E vivia política por dentro, igual você. Né? Nós passamos por dentro da política, nós vivemos lá do outro lado, do lado de dentro do balcão. A gente sabe como é que isso funciona. Eu vi o depoimento aquela delação daquele cara da Odebrecht lá, ele falando que a imprensa sabe disso há 30 anos e não falou nada. Eu sei disso há muito mais de 50, eu estou com 65 anos, eu vejo isso desde menino. Quer dizer, você quando chega dentro de um parlamento, estou falando do parlamento, não estou falando do poder executivo, que é quem mantém, é quem detém a chave do cofre. Vamos falar do parlamento, que não mexe com o dinheiro, ele não tem conta, ele recebe o repasse. O que rola em determinadas câmaras, não vamos generalizar porque também tem o seu lado sério, né? Mas a gente percebe que é muito fácil.
As instituições não funcionavam nesse país desde quando começou. Eu fui vereador durante um mandato de 6 anos e eu nunca peguei uma conta de prefeito para analisar. E passaram-se mais 4 e eu fui assessor de Câmara uns 20 anos. E se eu analisei com vereadores uma conta de prefeito de Câmara, foi 1 ou 2 em 20 anos. Então tem um Tribunal de Contas que o Cílio Costa falava que era um tribunal de faz de conta, né, que não funciona. Nós temos um judiciário que é uma caricatura. Eu costumo dizer o seguinte, que o estado de Minas tem 853 municípios e 300 comarcas. Vou te dar um dado interessante aqui, que muito pouca gente sabe disso. Você conhece Carmen Lúcia Antunes Rocha? Uhum. Carmen Lúcia foi minha assessora, enquanto eu fui presidente da Câmara de Sabará. E ela falava isso comigo assim, Wagner, se você tiver uma cidade lá no norte de Minas, o governador era Nilton Cardoso, e ele chegar lá, o Nilton Cardoso chegar lá e falar assim com o prefeito e com a população, com os vereadores, olha, nós temos aqui para trazer para a sua cidade uma estrada asfaltada, uma sede de comarca, com juiz, promotor de justiça, delegado. O que você prefere? Ele vai falar assim, eu quero a estrada asfaltada. Você compreende? Eu vivo numa cidade que foi assim, que teve a segunda comarca de Minas Gerais foi lá. A comarca de Sabará. Pegava do Sabará e ia até lá no norte da Bahia. Hoje uma comarca de entrância intermediária, por capricho de políticos e de membros do Poder Judiciário. Então a justiça não funciona, a justiça não anda. Você entendeu? Nós tivemos aí, durante muitos anos, vivendo o dia a dia da advocacia, no direito criminal, que você chegava na delegacia e a delegacia não tinha gasolina para colocar na viatura. Não tinha tinta para colocar na impressora para imprimir um boletim de ocorrência. E que justiça que é essa? Não é? Como é que pode funcionar uma coisa dessa? Eu vi semana atrasada, aí uns 15 dias atrás, um comentário lá no jornal da cidade onde eu moro, que o prefeito está negociando com o Tribunal de Justiça a construção de um novo prédio para o fórum. Um rapaz novo, bem encaminhado, que foi candidato a prefeito, teve uma votação esplêndida, uma perspectiva muito boa até de se reeleger futuramente, e o cara vai para o jornal e desceu o pau no prefeito, dizendo que aquilo era uma medida inócua, que a cidade está precisando de posto médico, está precisando de segurança, sem saber, Salatiel, que o Poder Judiciário é o fator preponderante para a aplicação, para o funcionamento da segurança na determinada cidade. Então isso é muito grave, eu acho que isso é muito grave. Eu sempre defendi, durante o período que eu dei aula há alguns anos na rede pública, eu sempre defendi que a grade das escolas do Brasil deviam ter uma cadeira lá de noções de direito, desde lá do ensino fundamental. Inclusive tem uma cidade aí que foi aprovada para o currículo do ensino fundamental uma cadeira de direito. É mesmo? Isso é uma cidade, não me recordo qual, isso mas... faz uma falta terrível. Eu dei aula de Direito e Legislação, lá para o 2º grau, menino de 18 anos, 19 anos, chegava dentro de sala de aula, a reação que eles tinham era a mesma que eu tive quando eu fui ter aula de Direito e Legislação. Não sabia eu que depois eu ia virar advogado, né? O cara pergunta assim, professor, mas para que eu vou estudar isso? Para que eu vou estudar isso? Isso não vale nada, a lei não vale nada no país. E outra coisa que eu sinto muito é que eu acho que nós temos uma mídia que distorce certas coisas. Ela cria uns conceitos que chegam dentro da sociedade, que não tem uma formação, uma preparação para esse tipo de coisa, e cria umas convicções que não são a realidade. Então, veja bem, quando alguém da mídia vai lá e fala assim que fulano, o cara fez aquilo, mas que ele vai ficar impune, é uma coisa que cria no inconsciente da pessoa. Eu posso fazer que não vai acontecer nada comigo. Não é? Depois que eu parei de dar aula, eu fui chamado para fazer algumas palestras, algumas vezes na militância política, né, lá no partido.
algumas palestras em escolas do segundo grau, falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. A impressão que todo mundo tem é que o adolescente e a criança só tem direito, que não tem dever. Agora, você chega na cidade e pergunta onde que está aqui a instituição para acolher o adolescente infrator. A de Caratinga é onde? A de Sabará é onde? Não existe. Então você cria o instrumento dentro da lei, mas você não cria a instrumentalização para que a lei seja aplicada. E isso cria uma falsa impressão de que a lei não funciona. Não presta, né? Que ela não presta. Então eu tenho assim uma resistência muito grande quando eu falo assim, tem que mudar a lei. Mas se mudasse a lei, fosse a solução, era fácil, né? Sei lá. Você colocava assim, é proibido dirigir sem carteira. Pronto, estava resolvido, né? É proibido morrer, não é? Era fácil, né? E chega a alguns até dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um estimulante... que é o culpado disso tudo. Da criminalidade, né? Outra coisa interessante que eu vejo nisso tudo aí, sabe, com relação ao desarmamento, estão falando muito nisso agora, né? Porque o Estatuto, qualquer cidadão pode andar armado. Basta ele ir lá e atender os requisitos que a lei pede, né? Uhum. Mas é igual dirigir, todo mundo pode dirigir, desde que tenha carteira de habilitação. Mas eu acho que a ideia que o pessoal tem é que você vai chegar lá, que você tem que ir lá e poder comprar uma, botar na cintura e sair dando tiro para todo lado. E não é bem assim. Wagner, recentemente o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, liberou, né, a chapa Dilma Temer, alegando que fatos novos não poderiam entrar e, por sinal, 2 dos ministros que votaram foram 2 ministros indicados pelo presidente Michel Temer. O que você acha dessa forma que a gente tem hoje para a escolha dos ministros do Supremo? Eu não tenho assim um formato para dizer como é que deveria ser. Eu só acho que é meio complicado isso, né? Porque essa votação do TSE deixou claro que houve um interesse muito grande nisso aí. Agora, se a gente parar para pensar no que aconteceu ali, tem um professor aqui, parece que é da Doctor, que ele tem uma opinião interessante, eu gosto muito de ler as opiniões dele lá na internet, que é o Humberto Luiz. Eu acho ele assim, de uma sensatez muito grande, um cara muito sensato e muito bem elaborado. Eu acho que tudo isso que está aí está tudo errado, sabe, Tiago? Essas prisões que ocorrem aí, para mim está tudo errado. Esses caras não tinham que estar presos. Não é que eu defenda Cunha, que eu defenda aquele governador do Rio, mas eu acho que isso tem tudo errado. Porque se a gente pegar a Constituição Federal, nossa Constituição, de forma assim, séria, isso aí não existe. Não é? Condução coercitiva. O que é isso? Condução coercitiva, você não está sabendo de nada, de repente você é conduzido coercitivamente, isso não existe. Então é o seguinte, eu acho que passou da hora, o Brasil perdeu o time, né, como diz aquele cara lá, de ter feito uma reforma nisso. Quando promulgaram a Constituição em 88, você estava na política como eu, havia uma expectativa de que dentro de 5 anos, de uma previsão no ADCT, de que em 5 anos se faria uma reforma dela. Faria uma revisão na Constituição. E isso não foi feito. Isso não foi feito. Por interesses políticos, interesses óbvios, não foi feito. Então nós perdemos uma série de oportunidades de adequar essa Constituição à nossa realidade. Né? A nossa realidade. E que a gente viu o seguinte, nós tivemos em Minas Gerais uma coisa parecida com essa do TSE, que resultou na prisão do Carone. Uma prisão estúpida que eu até eu não entendi como é que foi. Não é? Nós tivemos processos aqui em Minas Gerais de interesses do pessoal que estava no poder que não andaram. Não andaram, porque quem estava lá não tinha interesse que andasse, porque foi conduzido por... Então eu não sei qual seria a forma, mas eu acho que é preciso dar uma mexida nisso. Entendeu? Essa sabatina no Senado, para mim,
eu acho que é uma coisa, é simplesmente uma forma de lavar as mãos, entendeu? Não é uma coisa séria aquilo ali. Não há rigor naquilo, não há critério naquilo ali. Quem é que tem coragem de falar que não vai aprovar um ministro que foi indicado pelo presidente da República? Na verdade, o que eu acho que nós precisamos é dar uma reformulada no nosso sistema presidencialista. O presidencialismo do Brasil, para mim, sempre foi uma máscara. Essa questão de presidencialismo de coalizão, eu vejo isso como a patronagem que a sociologia explica lá no processo legislativo. É a patronagem, o cara vai para defender interesse. Não há, de verdade, um interesse maior por trás disso. Então, o nosso presidencialismo é viciado e leva a esse tipo de coisa. Não é? Os presidentes, nós tivemos um Supremo Tribunal Federal com 11 membros, com 9 ministros indicados por um único presidente. Então, veja só. Quando eles fizeram aquela reforma, aquela mudança constitucional para possibilitar a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, esqueceram de pensar que daí a 8 anos viria outro presidente, ou que daí a alguns anos viria outro presidente, e que os caras que estavam lá, nos ministros que estavam lá no Supremo Tribunal Federal, iam começar a se aposentar, morrer, renunciar, aposentar igual o Joaquim fez, e ia acontecer de um presidente indicar todo mundo. Nós tivemos na bica do PT indicar os 11. Não é? O Lula indicou 9, me parece, a Dilma indicou mais uns 2, e só não indicou mais porque eles deram nela uma rasteira lá e aumentaram a idade lá, aprovaram a tal da lei da Bengala, né? Passando para 75 anos. Então a gente não tem um presidencialismo que nos direcione para uma direção que a gente possa confiar nas decisões que vêm de lá. Eu vi uma entrevista do Ciro Gomes outro dia, e ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, olha, nós copiamos o nosso presidencialismo do presidencialismo americano, e o nosso sistema não tem nada a ver com o deles. Por quê? O deles foi construído na poder da bala, o nosso não. O nosso não. Eles tiveram que defender os interesses deles contra a reforma que eles vieram quando eles foram embora de lá, para lá da Europa. Depois, naquela guerra de secessão, quando havia os interesses escravocratas do meio, eles tiveram que defender aquilo na bala. Ou seja, não estava defendendo só o interesse de patrão e de negro, não. Era um sistema nacional. E nós não tivemos isso. Eu não faço apologia de bala, não, mas eu tinha um professor Baracho, o Barachão, que falava isso. Enquanto não tivermos uma revolta violenta aqui no país, a coisa não melhora. Agora você vê esse marasmo. A população está caminhando para cá e nós temos um Congresso que caminha para o lado contrário. Não sei como é que nós vamos sair disso. Né? Quiçá vem aí uma tomada de posição e a gente sai disso aí com uma constituinte que tem que ser exclusiva para funcionar, eu acho, mas também para mim já passa a ser um caso de qualquer coisa que aconteça. Vamos para uma constituinte. Vamos para uma constituinte, como se só resolvesse o problema, né? Eu já acho que a nossa questão ela é de questão estrutural. Você tem que começar a ir lá de baixo mesmo, começar a investir na educação para valer, isso que a gente falou, de colocar. Não é o direito que vai salvar, não, mas o direito abre caminhos. Abre a visão. Abre caminhos. A gente aprende primeiro socorro. Eu era menino, a gente aprendia a fazer curativo, primeiro socorro, e a gente não aprendia. Como é que eu dava aula para menino de segundo grau? Eu não quero que você decore para mim o que é habeas corpus, eu quero saber se você vai saber o que você pode fazer na hora que você for abordado lá no momento, na rua, lá, de uma maneira autoritária. Se você sabe fazer o que você sabe tomar uma atitude. Isso é que eu quero. Né? E dava resultados. Eu hoje encontro com alunos meus espalhados nas delegacias, são delegados, são professor de direito, não sei o quê, e os caras falam, nossa, quer dizer, é outra visão que a pessoa tem. Né? Querendo ou não, tem outra visão. Não é? Ô Wagner, eu quero muito agradecer a sua presença e abrir para você fazer as suas considerações finais. Olha, Sala, eu fico muito agradecido, muito alegre mesmo. Primeiro, por te reencontrar. Obrigado. A gente manteve um certo contato aqui em Caratinga durante alguns anos, durante um certo tempo, lá nos idos dos anos 70, né?
E eu costumo dizer que eu sou meio privilegiado. Eu fui amigo seu, fui amigo do Cláudio Leitão, fui amigo da Miriam Leitão, a gente era amigo quase que inseparáveis aqui em Caratinga. Estudei com Sindra, Zé Lourenço Sindra, Joaquim Valeriano, aquela turma lá do estadual. Não é? Fui aluno do Laurence. O Laurence, professor de Química. Fui aluno da doutora Neuza. Então, só pessoas, né, de alto quilate. Fui colega do Anastasia, né, na universidade. Fui aluno de Paulo Neves Carvalho, de Baracho, né, de Oswaldo dos Campos Pires. Eu tive uma convivência boa com a Carmen Lúcia quando ela trabalhava comigo na Câmara. Então, eu sou meio privilegiado por causa disso. Isso me estimula até a acompanhar a vida social um pouco melhor. E eu fico muito satisfeito e muito feliz de estar aqui hoje, entendeu? Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. Com certeza contribuiu. Para dar um pouquinho de luz nisso aí, né? Que a gente está vivendo, e vamos aguardar para ver onde que vai. Estou com 2 livros editados, um já chama Fala, Filho da Mãe, é um livro de poesias. Meu gênero é contos e poesias. Tem um segundo, chama Um Bichinho à Toa. Tem um terceiro que está no prelo agora. A capa, inclusive, é de uma obra do Josias, que chama Um Intruso no Quintal. Os 2 primeiros, a capa do Paulo Vieira, tudo Camilim. E tem um livro que é um projeto plural de um autor de Entre Folhas, que é muito bom também, que vale a pena uma hora você encontrar, que chama Elias Rodrigues, que foi feito a várias mãos, um trabalho muito bonito que foi feito no Jequitinhonha, com fotos, e nós escrevemos os textos. Foram vários autores. Nesse trabalho nós descobrimos alguns poetas, alguns escritores inéditos, que estão aí hoje brilhando com algumas obras já sendo editadas. Chama Olha para você ver, é um livro muito bonito. Esse livro pode baixar ele em PDF na internet, é só colocar Olha para você ver que está lá. E no mais eu agradeço a você pelo privilégio dessa tarde contigo. Ok, Wagner. Nós então agradecemos a presença do Wagner Martins, advogado e poeta, e a você, telespectador. Obrigado pela audiência e até o próximo programa Painel Político. Um abraço.